Boa tarde, professor. Agora eu vou apresentar o meu trabalho do computador simulado de conclusão da matéria de PCL. E vamos lá. Bom, esse é o meu computador simulado em geral, com apenas 2 encapsulamentos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lá, primeiro mostrar os programas, né? Bom, e agora vamos para o caso do palíndromo. Eu vou mostrar 2 casos do palíndromo que dá certo e que dá errado, né? Então vamos lá, de forma simples. Aqui tem um RDM, né? E eu botei esse RDM para vir para esse cara, esse endereço e jogar esse valor pro R0. Então, ele vai lá, lê esse cara, joga pro R0 aqui embaixo. Esse outro RDM faz a mesma coisa, só que para esse endereço, então ele pula para cá, lê e joga para lá. Aqui ele compara se os dois que eu joguei são iguais, os dois registradores. E ele pega o valor dessa comparação, que no caso deu 1, né, lá no RA, e joga pro registrador 0. Então, aqui é o valor que registrou e aqui vai jogar pro registrador 0. Aqui ele já deu RDM para ler os do meio, então ele vai ler, fazer a mesma coisa, comparar, jogar pro valor que eu defini aqui, no caso, ele jogou pro R2, a resposta, né, da igualdade. Aqui ele vai multiplicar esses dois valores para ver se eles dão 1, porque se a multiplicação der 1 é porque eles são iguais, né? Se for 0, 0 vai dar 0, se for 0, 1 vai dar 0. Ou seja, só vai ser um palíndromo se for 1, 1. Então, aí aqui ele vai jogar, eu mandei ele jogar pro R3. Então aqui vai vir para 1. E aqui ele escreve o valor do R3 e dá um route. E o outro caso é o caso em que sejam valores diferentes. Então eu vou botar aqui 01, 2, 3 e 04. Eu vou dar um simulado aqui para ser mais rápido. E vai printar 0 lá. Printou 0. Então, esse é o código do palíndromo. E agora o Bobosorte. Eu vou explicar na sequência decrescente, que é a mais complexa, digamos assim. E a partir disso, todas as outras funcionam se essa funcionar. E eu vou explicar eu vou mostrar as outras sendo efetuadas. Então aqui eu dou um RDM para ler os caras que eu botei, né? Depois eu faço uma condicional que sempre vai dar 1, que é só para eu poder jumpar para cá. Porque nesse jump, eu boto todas as verificações para saber, o cara que tá no primeiro registrador, ele é maior que o cara que tá no segundo registrador. Se for, quer dizer que tá desordenado. Então ele vai dar um jump para cá. Esse 75 dá um jump para cá. E aqui são comparações, né? São comparações. Então eu comparo nesse BD. São comparações não, perdão. São moves. São movimentações de valores entre registradores. Então eu movo nesse BD. A primeira coisa que eu movo é o cara que tá no R1 para o R0, para o R3. Então eu vou mover aqui. Movi para o R3. E agora eu vou mover o cara que tá no R0 para o R1, que é esse B4. Movi. E agora eu pego o cara que tava lá que eu joguei, aqui no R3, e jogo lá pro R0. Pronto. Aí agora ele vai jumpar para cá, para as verificações, e a gente vai verificar. Como aqui já ordenou, a gente só ignora, então agora ele pergunta, esse cara é maior ou igual a esse? Ou menor? Como ele é maior, vai ter que ordenar. Então a gente pula para cá e faz a mesma coisa. São outros móveis que verificam. Aí pergunta se esse daqui vai jogar o 1 para cá. Aqui joga o 3 para cá. E aqui joga o 1 para cá. Pronto. Aí agora ele volta para cá e dá o jump para verificar. Agora a gente vai ver que aqui ele está desordenado. Então a gente só volta, repete o que a gente já fez. Assim ele vai ordenar, dá o jump, agora ele verifica, está ordenado, como você pode ver aqui, tá 1, 2, 3 já. Então, tá ordenado, tá ordenado, tá ordenado, tá ordenado, só ignora, aí agora são STRs. Agora ele vai escrever aqui, escreveu ali, e deu o route. Então, esse é o código do Bubblesort, né? Outros exemplos do código do Bubblesort. Caso aqui sendo 1, aqui sendo 2. Então, deixa eu só
fazer assim, pronto. Dá um clock rápido. Por que que não deu clock? Ah, perdão, porque eu não reiniciei o programa, calma. Agora sim. Aí aqui é 1 e aqui é 2. Pronto, agora vai. Aí ele foi lá, leu, fez as verificações, né, como eu já expliquei. E agora vai verificar e escrever. 1, 2, 3. Pronto. E o último caso, que é o caso onde está todo mundo já organizado, só precisa passar por cima. 1, 2, só vai ignorar e dar o route. Pronto. Então é assim que funcionam meus programas. Tá, mas qual é a lógica por trás disso? Aqui está a memória, tudo certo, né? Aqui é o route, então você viu quando dá o route, o que ele faz? Se eu botar aqui um F0 e der um clock, o route ele ativa e esse buffer aqui ele fica zerado. Com esse buffer zerado, o clock não passa. Então assim eu quebro digamos, a execução, né? Aqui temos o STR, que vai ativar o write enable quando eu usar o STR, e aqui a entrada do STR, né, que eu vou explicar mais na frente com o STR, e aqui eu explico no instante, esse cara aqui. Vamos começar no nosso contador de programa. Como eu fiz o contador de programa? Tem o registrador, ele vai aqui para esse somador, ele soma o 0 com 1, ou melhor, o valor que ele vai estar, né, com 1, soma com 1, passa para cá, passa por esse multiplex e volta. Então aqui é o contador. Esses caras a gente vai tratar deles mais tarde. Então posso deixar eles aí. Aqui temos o decodificador de instrução, que basicamente é o cara que vai selecionar qual instrução vai ser ativa. Então, baseado na instrução que eu passar, eu vou falar de onde vem esse cara. Essas caixinhas de comparação dizem qual instrução vai ser. Eu fiz uma separação. Essa caixa aqui é das comparações que não envolvem a halo. A que envolve a halo está em outro lugar. Eu vou tratar delas mais tarde. Mas beleza, então digamos que eu escolhi o jump. Se a instrução for 7, vai entrar em todas essas aqui. Se a instrução for 7, vai cair nesse caso, onde 7 é igual a 7. Então aqui vai ficar verde e vai ativar o jump. Vindo para cá, nós temos o início de tudo, né? Ignora esse cara aqui. Esses caras, por enquanto, não vão ser úteis. Eles são úteis só depois. Mas vamos lá. Aqui tá verde, então vai funcionar mesmo que a gente ignore eles. Aqui tem a saída da memória, que é o valor que a gente pega lá na memória. E vem para cá, passa pro nosso IR. O nosso IR, ele armazena a instrução e passa para o distribuidor. O distribuidor, ele vai basicamente fazer o seguinte. Ele vai pegar a nossa instrução e vai dividir ela em o código da operação, né? Vai dividir em o RX e o RY, ou seja, os bits que se referem ao endereço do registrador. Qual registrador a gente vai acessar? Acessar o registrador 00, 01, 10, 11. Então, a gente se baseia a partir deles. E aqui a gente tem um end jump, que é basicamente são esses 4 bits quando a gente dá um jump, né? A gente tem que usar esses 4 bits. Então, eu separei eles aqui. Voltando lá para o nosso geral, a gente tem aqui que esse RX ele vai vir aqui para esse select end X. Esse RY para o select end Y. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar eles em diversos momentos no meu código, né? Baseado na instrução, eles vão ser muito úteis. Eu vou mostrar mais para frente por quê. Aqui tem o end Y, o inst, e beleza. A gente passa a instrução aqui para dentro da halo, para indent instrução, que é tipo o identificador de instrução. E tem esse value RX, value RY. O que eles são? Bom, esse select end Y, select end X, eles vão primeiramente para aqui. Para esse multiplex de endereços de registrador. O que ele faz? Basicamente, ele pega o X que a gente definiu, ou seja, digamos que eu quero pegar o valor que está no R0. Então eu vou botar aqui o RX lá é 00. O que ele vai fazer? Ele vai nesse multiplex acessar o 00, que é o cara que está no R0. E vai jogar para esse value RX. Isso tudo só se a Alactive estiver ativa. O que é Alactive? Alactive é basicamente um cara que vai falar assim, se isso estiver ativo é porque a halo está funcionando. Ou seja, tem alguma instrução que envolve a halo. É tipo isso. Então, só vai ser útil ter um valor nesse value RX e nesse value RY se a Alactive estiver funcionando, né? Se a halo estiver ativa. Então é meio inútil a gente
ter um valor aqui se não está numa instrução da ala. Por isso que eu faço isso. E aqui embaixo é da mesma lógica, né? Só que ao invés de ser o RX, é o RY. Tá. Tudo bem. Aí o valor entra aqui na aula. Então vamos entrar na aula junto com o value. Opa. Aí foi. Como é que a minha aula funciona? Lembra que eu falei que eu dividi em 2 decodificadores de instrução? Aqui está o outro. É a mesma lógica, só que esse se trata dos valores da aula. Por que que eu separei? Porque como eu estou tratando com pouco encapsulamento e mais com túneis, eu acho que fica mais dinâmico e mais didático explicar e trabalhar com túneis. Então, e não teria como trabalhar com túneis, porque se eu encapsulo os valores que ficam dentro, eu não consigo usar túneis fora e relacionar eles dois. Tem que ser só no mesmo circuito. Por isso que eu fiz assim. Beleza. Aí aqui é a mesma lógica, né? Ele vai selecionar. A AloActive que eu falei é esse cara aqui. Ou seja, se alguma das instruções da Alo estiverem funcionando, como aqui é um XOR, poderia ser um OR também, tanto faz. Mas como é uma instrução por momento, eu só botei um XOR. Ia dar no mesmo. E esse XOR aqui, ele vai pegar um valor e vai jogar na AloActive para dizer que a AloActive está funcionando. Sempre vai jogar ou 1 ou 0. Então, beleza. Aí passamos a instrução. Aqui vai vir um N1 é o RX, o N2 é o RY. E aqui são as instruções, né? Basicamente a gente joga os valores, escolhe a instrução que a gente vai jogar, ou seja, se for igualdade, eu pego a caixa de comparação igualdade. Se for menor que, eu pego a caixa de comparação menor que. E assim por diante, né? Aqui é menor que, porque se A for menor que B, A e B. Né? Aqui é o A e aqui é o B, tá? Se ele ativar, quer dizer que esse buffer vai passar e o valor desse resultado aqui vai poder vir para essa saída, que eu vou ter esse S de saída, né? Então a gente vai vir para cá, para esse cara. Esse cara é um multiplex que vai basicamente pegar o resultado que a gente definiu baseado na instrução, né? Essa inst vem daqui. E baseado nessa instrução, ele vai definir qual que vai sair da alo. Ou seja, digamos que eu fiz uma equivalência, então deu 1. Aí o valor, ele vai aqui dar o valor da equivalência e vai pegar aqui, pum, e jogar aqui. O que são esses extensores de bits? É o seguinte, esses caras aqui já estão em 8 bits. Então não precisa estender. Como a nossa aula trabalha com 8 bits, a saída da aula trabalha com 8 bits, porque vai para o RA, e o RA é de 8 bits. Os caras que são de 1 bit, que são, digamos, booleanos assim, que traz um true ou um false, eles precisam ser estendidos, né, com zeros para 8 bits. Tá. Saímos da alo e chegamos aqui. Aí o valor que sai, né, vem para o RA. O RA recebe e tal. E o RA ele vai escrever só se a AloActive estiver ativa, que é meio intuitivo, né? Porque só vai escrever aqui se a Alo estiver funcionando. Tá. Aqui são os registradores. Não tem muito o que falar aqui nessa parte. Temos os registradores, né? O clock, write enable. Tá, enfim, aqui não tem muito o que falar, só mostrar que os write enables eles são diferentes, né? E eu vou explicar como cada um funciona. Tudo bem, agora que falamos de tudo aqui dessa parte, vamos descer lá para o C. Por partes, né? Vamos aqui primeiro pro move. O move, ele tem a instrução que pega o cara que está no RY e joga pro RX. Então, eu vou pegar o cara que está no RY, jogar pro RX. Ou seja, eu pego esse cara aqui, baseado no meu select de Y, e o move tem que estar ativo para isso funcionar. Ele vai ativar isso daqui, vai poder passar, vai pegar aqui, vai selecionar qual ele quer. Digamos que eu quero pegar o cara que está no R0 e jogar pro R1. Aí eu vou lá, boto aqui 00, vem aqui, entra, passa por esse fio, vem pra cá, aí aqui no RX vai ser o 01. Ele vai pegar o cara que tá aqui, jogar pro 01 e entrar aqui. É assim que funciona o move. O meu move funciona dessa maneira. E como eu faço para que o valor que vem aqui no input, que é o input da memória do banco, da memória não, perdão, é o input dos registradores do banco de registrador. Como é que eu faço para esse cara escrever? Porque o write enable tá desativado. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar o write enable e fazer dessa maneira aqui, um decodificador de write enable. Baseado no valor que eu quero, baseado no RX, que é o registrador que eu quero escrever, eu vou fazer o quê? Se o move estiver ativo, eu vou pegar o cara que eu quero, baseado pelo RX, e escrever nele. Então, digamos que eu quero escrever no RX sendo o 00.
Então aqui vai passar 0, 0. Se o move estiver ativo, aqui vai ativar e o WEMOV vai ativar e virar 1. O WEMOV ativando e virando 1, ele vem para cá. O seletor de WE. Esse seletor de WE, ele pega todas as operações que envolvem um WE, que a gente tem que mudar para adicionar, para fazer o right enable ativar ou não. E são várias portas OR com um caso de cada instrução dessas que envolve WE. Então, só pode ser o move RDM ou o move RA. Como a gente ativou lá o WE move, naquele caso, aqui ativaria e o WE ativaria. Esse WE puro, sem nenhuma outra coisa, é o WE do registrador em si. Então aqui, WE0 ativaria aqui. É basicamente isso que funciona. Também funciona para todas as instruções, né? Então o RDM faria o mesmo e o move RA também. O move RA, falando nele, é muito parecido com o move, só muda que ao invés de a gente definir um registrador inicial para retirar o valor, ele vem direto do RA. Então só tem um seletor aqui para definir para onde vai. E o decodificador WDRA é a mesma coisa do outro, né? Não tem muita diferença. E agora o RDM. O RDM ele é muito parecido aqui também, só que ao invés de vir do RA, a gente vem da saída da memória. De novo, joga para algum cara. E o select X vai dizer para qual eu vou jogar, né? Porque o RDM a gente joga assim, a instrução, o registrador e o endereço que a gente está querendo acessar. E de novo, o decodificador de WE do RDM é praticamente a mesma coisa dos outros. Só muda que aqui é RDM, né? Tá, tudo bem. E falta o STR e o jump. Ok? Então vamos lá. O STR, ele tem um funcionamento parecido com os outros, só que ao invés de eu pegar de um e jogar para vários, eu pego um de vários e jogo para um. Então, baseado no meu RY, eu vou dizer qual RX eu quero pegar para escrever na memória. Então, se eu pegar, digamos, o R0, aqui vai passar 0, porque o STR vai estar ativo, então vai liberar. Vai passar 0, 0, aqui vai entrar, pegar o valor e jogar na entrada do STR. Essa entrada do STR vem aqui para a memória, na entrada da memória, e como o STR vai estar ativo, quando a gente der o clock, a gente vai conseguir escrever esse cara na memória. Perfeito? Tudo bem. Um exemplo aqui que eu posso dar, por exemplo, é E00, que no caso eu vou escrever o cara que está no 0, quero escrever aqui. Como o cara que está no 0 lá no nosso é 0, quando eu fizer isso daqui, ele vai escrever 0. 0. E o RDM posso fazer a mesma coisa, né? Eu quero botar D0 e aqui eu vou fazer 54. Então eu vou dar um... Opa, calma, que eu vou ter que dar um clear, porque acabou que... Tá, já deu clear. D0 vai escrever lá, vai ler, perdão, e aqui ele vai jogar no registrador. Aqui, pronto, perfeito. E agora, só falta explicar o funcionamento do jump e de como funciona a questão do pulo do RDM e do STR, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar essa parte da RDM e do STR. O RDM e o STR, quando forem ativos, qualquer um dos dois, eles vão ativar esse action. O que esse action faz? Ele basicamente desativa o write enable do PC. Então você vê aqui que ele está negado, né? Ele vai desativar o write enable do PC quando ativo. E para que isso serve? Isso serve para quando a gente passar o nosso valor, ele não, digamos, escreva o valor que está no PC. Então acaba que quem é passado pro endereço da memória é o valor que eu estou passando pelo RDM e pelo STR. Na prática vai ficar mais lógico de entender. Então deixa eu dar um RDM aqui, por exemplo. D0. Não importa o valor que eu vou passar, só importa aqui. Só para mostrar mesmo. Aqui, o action desativou. E aqui o action ativou. Aí ele barra a escrita do meu PC. O PC não para de contar, mas ele barra a escrita. Beleza, então a gente viu aqui que ativou o action. Vamos dar um clear só para mostrar a segunda parte. Voltando aqui para baixo, ativamos STR. Vamos dar um exemplo que a gente ativa STR. Ativamos STR, que ele leu a instrução da STR. O que acontece? Esse WIT-END, ele é o cara que vai definir se a gente vai pegar o endereço que está vindo do PC, se a gente vai pegar o endereço que está vindo do END Y, ou se a gente vai pegar o endereço que está vindo do END X. Perfeito?
Como é que ele funciona? Se o RDM estiver ativo, ele vai passar 1. Aqui, ó, deixa eu pegar a mãozinha. Se o RDM estiver ativo, ele vai passar 1. Passando 1, o itEnd recebe 0,1. Ele recebendo 0,1, vai vir para cá. Esse itEnd vai fazer a gente acessar esse valor. E esse valor é o SelectEnd Y, que é o referente ao endereço no RDM. A gente acessa o RY. No caso, os bits do RY. O SelectEnd Y é isso. E a gente estende ele para 3 bits, porque no meu programa, no meu PC, perdão, eu faço com que o STR e o RDM pulem para locais onde os 3 primeiros bits são 1, que é para acessar aqueles últimos bits lá. Beleza, ele vai funcionar e vai passar o valor que está aqui para cá. Vindo para cá, esse PC OR RDM OR STR é o cara que está aqui na entrada do endereço da memória, né? Passou para cá como a gente mandou, né? D0 manda fazer isso. Ok. Se for um STR, vai dar no mesmo. Só que ao invés de acessar o end Y, ele vai acessar o end X aqui. Acessa 2, 2, passa o 2 para cá. E se for 0, ele vai acessar o PC. Como vocês podem ver aqui. Perfeito. Agora, antes de falar do jump, eu só queria falar um negócio. Aqui, nessa parte que eu falei que a gente tinha que esquecer um pouco antes de seguir, vamos pensar uma coisa. Depois que dá um RDM, acontece normalmente isso aqui, ó. Deixa eu botar um D0, tá. Demo RDM. Aí ele veio para cá. Essa instrução aqui não pode ser lida depois que eu der o clock como uma instrução. Digamos, essa instrução não, esse valor não pode ser lido como uma instrução. Aí tem que barrar isso acontecer. Então, quando a gente dá o RDM, o que acontece? Demos o RDM. Esse cara aqui vai dizer que se a instrução for igual a D, que é a instrução do RDM, isso daqui vai ativar e esse OR vai liberar passar esse 1. Esse 1 faz o quê? Ele nega para virar 0 e aqui não poder passar nada. Ou seja, aqui está U. Por que aqui está U? Isso vai mudar em quê? Isso vai fazer com que a instrução não receba o valor que está lá onde a gente está lendo. Ou seja, a gente só vai levar esse valor para o registrador. Não vai levar esse valor para o IR. Entendeu? Então a gente ignora isso como uma instrução. E isso também vai ter uma função do jump, mas eu falo isso quando eu tiver explicado o jump, né? Que é agora. Vamos lá. O jump, ele é simples de entender, né? Primeiro, a gente vai passar o endereço do jump, que são aqueles 4 últimos bits, né? E vamos estender ele com 0, ou seja, eu só vou poder acessar os valores de jump que vão de 0 até 1111. Só vou dar jump nesses valores. E esse jump end vem lá para cima, que eu vou mostrar depois, mas antes tem que vir para cá. Nas instruções que o senhor passou, o jump ele tem que ser precedido de um RA valendo 1. Então, para o jump funcionar, o RA tem que estar 1. O que eu fiz? Eu fiz um comparador que se for 1 e o RA também for 1, isso daqui vai igualar. Esse igual dando 1 e isso é um end. Então, esse igual dando 1 com esse jump dando 1, isso daqui passa a 1, jump on. Esse jump on vem para cá. Lembra que eu falei desse cara? O jump end vindo para cá e o jump on ativo, se o jump on estiver ativo, vou até ativar aqui para... Não, pode ser. Vou até ativar aqui, deixa eu botar um 2, 0, tem que ser igual porque tá todo mundo 0 aqui. E depois eu dou um jump Bom, só para mostrar aqui, dá os clocks, né? Aí aqui pronto, jump on ativou. Jump on ativou, o que vai acontecer? Vai virar 1, o multiplex vai pegar o valor de baixo, que é o valor que eu passei pelo meu endereço, que é o valor E, né? E é 14. Então passo o E aqui pro PC. Então é basicamente assim que funciona o jump, né? Pulou pra cá. E lá o cara pula, né? E segue a vida. O jump aqui, quando ele é efetuado, deixa eu andar um pouco aqui para não ter que voltar lá no clear. Levanta, pronto. O jump, depois que eu dou esse clock aqui, ele lê esse cara, mas ele não pode ler como uma instrução, assim como o RDM. Então o que eu faço? Eu pego ele e bloqueio aqui também. Se a instrução for 7 e o RA for 1, eu vou passar, isso vai ativar e isso não vai ler como uma instrução. Mesma lógica do RDM. E vai só passar aqui e voltar tudo ao normal. Então é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar. Já falei tudo que precisava e muito obrigado.